Amada igreja, queridos visitantes, familiares, amigos, que a paz seja com cada um de vocês, amém? Louvado seja Deus, que Deus possa nos dar um momento agradável aqui, mesmo em meio às circunstâncias. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o privilegiado de ter sido pastor durante 13 anos da nossa querida irmã Avani. Meu nome é Eliomar Paixão, sou pastor dessa igreja e quero dizer a vocês que é uma alegria, um prazer receber vocês aqui nesta noite para prestarmos este culto de gratidão pela vida da minha querida ovelhinha, daquela que é amiga, mãe, vó, tia de cada um que está aqui nesta noite. Então, dito essas coisas, vamos orar ao Senhor e prestar este culto de gratidão pela vida da nossa querida irmã ali. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito aos nossos corações. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, graças nós te damos por esta noite. É difícil, Deus, louvarmos os momentos difíceis da vida, dada a nossa fragilidade, a nossa pequenez, dada a nossa falta de fé, os nossos fraquejamentos. É muito mais fácil louvarmos, engrandecermos o teu nome e ficarmos felizes quando está tudo bem. Mas quando olhamos para a tua palavra, encontramos conforto, consolo e força para nos momentos difíceis da vida dizer: louvado seja o nome do Senhor. E ancorados na tua palavra, que estamos aqui nesta noite, Pai, para prestarmos este culto de gratidão pela vida da tua serva. É ancorado na tua palavra e na força que vem do Senhor, que nós estamos buscando, Pai, todo auxílio através do teu Santo Espírito, para passarmos por este momento com a maior tranquilidade possível. Obrigado, Senhor, porque era a certeza que um dia nós vamos reencontrar a tua serva, e a certeza de que tua serva está na eternidade com o Senhor, aleluia. Como isso nos conforta e nos consola. Eu te peço, meu Deus, que através do teu Santo Espírito, o Senhor venha trazer a tranquilidade que precisamos e a paz que necessitamos nesta noite. Que este culto de gratidão pela vida da tua serva seja um momento de aprendizagem para mim, para todos quantos estão aqui, dos familiares aos amigos e a tua igreja presente. Que esse dia fique nos nossos corações, não como um dia de tristeza ou um dia de dor, mas como um dia de aprendizagem e de gratidão ao teu santo nome. Assim, meu Deus, nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Eu queria convidar meu querido diácono emérito Arilton Marques, o qual hoje vai me auxiliar neste culto de gratidão. Nós vamos estar projetando aqui as canções e nós tivemos o cuidado de escolher as canções, com a ajuda da Giovana, as canções que a irmã Avani mais gostava de ouvirmos louvar e que ela mais cantarolava lá dentro de casa. E você vai poder nos acompanhar tranquilamente, tá bom? Ai de Cristo eu quero ver mais do seu amor viver, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão. Mais ai de Cristo, mais ai de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Mais de Cristo compreender, quero a Cristo obedecer, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais ai de Cristo, mais
154. 154, um dos hinos mais preferidos da nossa querida irmã Havana. 154. Vive nas promessas do teu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do seu amor, vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Vive nas promessas, não irei falhar, e das tempestades já me consternar. Pelo pé eu vou te trabalhar. Vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a tua cruz. Cada dia mais firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Queridos, a despedida de alguém é tão importante quanto o seu nascimento. Nascer é uma graciosidade do Senhor. Vivermos neste mundo, mesmo com todas as dificuldades que no mundo há, é um privilégio para nós. É um privilégio tão grande que o nosso cérebro, ele faz de tudo para nos manter vivos de forma automática. Quando uma pessoa, por exemplo, está se afogando, aquele desespero para viver é automático. Ninguém fala assim, ninguém escolhe, vou ficar desesperado aqui porque eu quero viver de qualquer jeito. Não, é automático. É exatamente quando a gente há um perigo na direção do olho, automaticamente você vai piscar. O cérebro faz isso. Quando a gente parte deste mundo, também é especial. E também requer uma atenção, sobretudo para aqueles que estão vivos. Em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 2, o autor é o nosso querido e amado irmão Salomão, que viveu muito antes de nós, Samuel. E ele disse ali, no momento final da sua vida, algo muito importante
e que cada um de nós aqui deve levar bem em consideração. Talvez, como eu falei num velório anterior que nós tivemos aqui anteontem e ontem, se fosse eu que fosse falar, talvez a maioria de vocês aqui discordariam de mim. Dizer, pastor, com todo carinho, mas eu não concordo com o senhor. Eu vou lhe mostrar, se você ia concordar comigo. Esquece que está escrito na Bíblia. Esquece que está escrito na Bíblia. Mas se fosse eu falando, observa se você ia concordar. Olha o que é que ele disse lá atrás, há uns 5.000 anos atrás. É melhor ir numa casa onde está em luto do que ir em uma casa onde está em festa. Se fosse eu dizendo isso, você concordaria comigo? Você ia parar assim 5 segundos e ia dizer, esse pastor está broco. Como que é melhor ir numa casa que está em luto do que está em festa? Numa casa em luto está todo mundo triste, abatido, chorando, a perda do seu ente querido. Por que é melhor ir nessa casa? Não, pastor, gosto do senhor e tudo, mas não dá para concordar com o senhor não. A gente vai numa festa e está todo mundo alegre, todo mundo se divertindo. Se é numa festa que há bebida, está todo mundo bebendo, comendo. Se é numa festa de crente, está todo mundo bebendo suco, refrigerante, mas só tem alegria. Como é que o senhor está dizendo que é melhor ir na casa que está em luto? O texto continua, ele diz assim, a morte é o destino de todos. E os vivos devem levar isso muito a sério. Aí você diria, não, isso aí eu concordo com o senhor. A morte é o destino de todos nós. Ninguém sabe aqui, nenhum de nós. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar. Na palma da sua mão aí, é só uma dinâmica, tá? Como se na palma da sua mão tem um número, uma senha. Eu não sei, você não sabe porque a gente não consegue ver. No dia que essa senha aí for chamada, for chegar a sua vez, você não tem escapatória. Não adianta você querer oferecer tudo que você tem. Vai chamar a sua senha e você não tem escapatória. O que a gente tem interessante nisso, pastor? Eu não sei a minha, você não sabe a sua. Isso quer dizer que nem eu nem você sabe exatamente o dia ou a hora da minha partida ou da sua partida. Isso nos traz uma implicação. Qual, pastor? Isso quer dizer então que eu e você devemos ter muito cuidado de como a gente vai viver. Porque a qualquer momento nós podemos ser chamados. E eu não sei, eu quero pedir muito cuidado com o que eu vou falar, para que vocês, quando estão aqui, e já é até bom eu saber, né? Eu não sei quais são as nossas religiões aqui representadas, mas tudo que eu te disser, não se sinta ofendido, por favor, porque eu vou te dizer algumas verdades. Só que as verdades que eu vou te dizer, todas são ancoradas na Bíblia. Eu não vou falar nem a minha opinião, e nem vou falar de igreja, tá? De denominações religiosas. Então, por favor, não se sinta ofendido. Mas uma coisa importante que eu preciso te falar, porque eu seria um covarde se eu não te dissesse. Primeira delas, quando a vida acaba aqui, ela acaba aqui. Mas depois que a gente fecha os olhos aqui, há alguma coisa do outro lado. Não tenho dúvida disso. Há uma vida depois da morte. E a Bíblia nos dá essa certeza. Então, independente das nossas religiões aqui presentes, e eu estou falando para vocês com todo cuidado, por quê? Porque esse culto também está na internet. E ali na internet, você que está me acompanhando, você também pode ser de qualquer outra religião. E aí já fechar o vídeo aí para não ouvir. Não faça isso. Preste atenção até o fim, depois você concorda ou discorda. Mas depois que a gente finaliza a nossa vida aqui, há uma vida depois da morte. E eu te garanto
que de Gênesis e Apocalipse eu já li a Bíblia várias vezes. Posso te garantir que não é de algumas formas como você já viu e como eu já vi. Quando eu era criança, eu morava em Salvador ainda, e um canal, né, o principal canal do Brasil, né, a Rede Globo, produziu uma novela chamada A Viagem. E na viagem acontecia assim, as pessoas morriam, as que eram gente boa ia para um paraíso, um imenso jardim, aí vinham uns anjos ali, recepcionavam a pessoa, aí a pessoa começava a perguntar por fulano, por ciclano, por Bertano, cadê? E ali colocaram na novela um protagonista, né? Um casal protagonista, e aí quando um morreu, o rapaz morreu primeiro, com o tempo a moça morreu, e a primeira coisa que eles fizeram foi se procurarem. Cadê fulano? Eu queria te dar a garantia que isso não é verdade. Não vai ser assim. Por que eu te dou garantia disso? Porque este questionamento foi feito ao próprio Jesus. A história é a seguinte: uma mulher casou com um homem, e com o tempo ele faleceu. E aí na tradição judaica ela tinha que casar com o irmão seguinte, e ela casou com o irmão seguinte, e com o tempo ele também faleceu. E ela casou com o terceiro, e ele faleceu, casou com o quarto, ela casou com os 5 homens da família, e todos os 5 faleceram, e ela sobreviveu. E aí alguém usou a história dessa mulher para questionar Jesus, fazendo a seguinte pergunta, que no meu ver foi uma pergunta interessante. Perguntaram assim: mestre, diga-nos uma coisa. E aí contou a história que eu contei para vocês. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é: com qual dos maridos essa mulher vai ficar quando for para a eternidade? Olha que pergunta interessante. Uma pergunta interessante, humanamente, com a nossa mente humana, né? Quando chegar lá, como é que vai ser? Ela vai ficar com o primeiro ou com o último dos 5? E Jesus esclareceu para ele, dizendo assim: no céu, ninguém casa e ninguém é dado em casamento. Imagine para você, se a gente chegasse no céu e começasse a procurar as pessoas, e dissesse assim: cadê fulano? Meu amigo, meu pai, minha mãe, minha avó, seja lá quem for. E aí o anjo dissesse assim: rapaz, notícia boa para lhe dar não. Eles não estão aqui. Aí ia bater o desespero, porque quando a gente vem para a Bíblia diz que só há 2 caminhos, embora tem tanta gente querendo nos mostrar que há vários, e que no final todos esses caminhos nos levam ao mesmo paraíso. Isso também não é verdade. E aí eu começasse a perguntar: cadê fulano, cadê ciclano? E dissesse assim, aí eu ia bater um desespero, e no céu eu iria sofrer, porque a minha avó não estava lá, o meu pai não está lá, a minha mãe não está lá. O que é que eu estou fazendo aqui? Só eu mereci vir para o céu? E ali no céu eu estaria com tristeza. E a Bíblia diz que no céu não haverá mais tristeza. A Bíblia diz que no céu não haverá mais choro, nem haverá mais dor. Não haverá mais doenças, também não haverá mais morte. No céu a gente não vai precisar ficar fazendo tratamentos para sobrevivermos. No céu a gente não vai precisar mais tomar remédio para passar a gripe, porque nem gripe vai existir mais. No céu ninguém vai precisar ficar com medo de ser assaltado, porque a Bíblia diz que é lá que a gente deve juntar o nosso tesouro, porque lá não há ladrão para roubar, não há traça para comer, né, o pano ou qualquer algo que a traça coma, e não há ferrugem para corroer nada de bens materiais. E aí, quem ia para o paraíso estava ainda de boa. E aí aconteceu que nessa mesma novela tinha as pessoas más que ia para o inferno. Só que ali na novela retratou algumas inverdades que a Bíblia
condena. Quem estava lá queria ir lá buscar, quem estava no paraíso podia ir lá buscar quem estava lá sofrendo, para poder ficar bom e vir para o céu, e aí no final está tudo certo. E a Bíblia diz que isso também é impossível, porque também aconteceu isso na Bíblia. A história de um moço chamado Lázaro, que passava uma dificuldade muito grande, e tinha um homem que era o patrão dele ali, e ele comia do resto que caía da mesa desse homem, e os dois morreram. E Lázaro foi para o paraíso, e o homem pereceu no inferno. E esse homem diz, olha, diz para Lázaro, diz para fulano, diz para ciclano, avisar para os meus irmãos, que é para eles ficarem fiéis, servir a Deus, algo do tipo assim, para eles não virem para cá, porque é um lugar de tormenta. Pede para Lázaro tocar aí um pouquinho na minha boca, como se fosse de um orvalho, né? Para aliviar esse meu sofrimento aqui. Queridos, o céu não é para todo mundo. O inferno também não é para todo mundo. Mas o lugar que a gente vai depois da morte, ele é decidido enquanto a gente está vivo. Por isso, Salomão está dizendo que é para a gente levar isso a sério. Esse papo de Bíblia, de Jesus, de céu, de inferno, de Deus, de diabo, é um assunto sério. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esta moça, chamada Avani Lima da Costa, levou isso muito a sério. Atrás de você, meu jovem, você mesmo, tem uma placa aí. Nesta placa, está aí, desde o ano 2012, foi uma placa que eu mandei fazer em homenagem a 37 guerreiros que juntou a fé, juntou os braços, fortaleceram as mãos para a boa obra e acreditaram que seria possível ter um ponto de pregação aqui na Ilha das Flores para propagar o Evangelho de Jesus. E este ponto de pregação poderia vir um dia se tornar uma igreja. Esses 37 acreditaram nisso. Alguns deles ainda vivem. Por exemplo, aqui na igreja a gente tem uns, e um deles era a irmã Avani. Hoje aqui presente, Kelly estava aí agora há pouco, a Raquel está ali, eu me lembro bem. Tem mais alguém que eu estou deixando passar aí, que está aqui? Não, né? Alexandre? Você, Alexandre, era novinho já estavam recém-casados praticamente, né? Então, Alexandre, o casal ali, e Raquel, e eu sei que Kelly está aqui também. E ela era uma das 37. Portanto, Samuel, por mais que a gente quisesse, essa igreja nunca vai esquecer de sua mãe. Está ali, registrado. Porque para a gente é só um pedaço de latão escrito o nome, mas o maior registro está aqui. Aqui, na lembrança, no legado deixado. A irmã Avani foi a primeira secretária aqui da igreja. Primeira secretária. A irmã Avani, por várias vezes, foi uma das irmãs que limpou, que lavou, que cuidou dos chãos dessa igreja. Quando eu cheguei aqui em 2007, aqui nessa igreja, a irmã Avani era já há algum tempo e ficou por bastante tempo, até no meu pastorado ainda, como a superintendente da escola bíblica dominical. Ela era a responsável por reunir todo mundo em todas as classes, por levar cuidadosamente a caderneta de chamada na mão de cada professor. Depois, quase no final da aula, ela era a responsável de dizer, olha, falta 10 minutos. E depois dos 10 minutos, era ela a responsável de tocar um sino, que eu até guardei
para que ele não, acho que ele está até lá em casa, para que ele não sumisse aqui, eu guardei para que ficasse de lembrança. Um sino que para mim é um sino da irmã Vani. Depois da irmã Vani, ninguém nunca mais exerceu essa função, e por isso eu guardei o sino. E aí ela tocava o sino, saía tocando o sino, aí vinha todo mundo, e aí todo mundo entregava as cadernetas para ela, Hannah, e aí ela vinha e dava o relatório de quantos presentes, de quantos fizeram a lição, e a gente nunca vai esquecer disso. E aí, antes que eu esqueça, que eu estou retado para fazer isso, deixa eu contar para vocês o porquê que Salomão disse isso. Ir em uma casa que há luto é melhor do que ir a uma casa que há festa. Por quê? Porque da intenção da sua ida nesses dois lugares. Vamos lá. Quando você vai para uma festa, qual é a sua intenção? De ir se divertir ou de divertir alguém naquela festa? A gente vai com a intenção de se divertir. Não, sabe? Ninguém sai para ir para o carnaval dizendo, opa, vou lá no carnaval que eu vou lá divertir aquele pessoal que estiver lá. Não, eu vou lá me divertir um pouco. E você vai lá e se diverte. E aí você encontra outras pessoas, se diverte junto com outras pessoas, tudo bem. Mas é melhor ir numa casa que está em luto, porque numa casa que está em luto, você vai lá com a intenção, não é de se consolar. Você vai lá com a intenção de consolar alguém. Ninguém que vai numa casa que está em luto diz assim, eu estou indo lá naquela casa que está em luto para o pessoal me dar um abraço, para ver se eu me sinto melhor. Não. A gente vai numa casa que está em luto para ir levar um abraço, para ir levar a nossa amizade, para ir levar uma palavra de conforto, para ir levar o nosso ombro. Quer uma prova? Aqui e agora. Todos vocês que são familiares e amigos vieram aqui para quê? Se não para dar um abraço no Samuel, na Rosângela, no Salem, na Hannah e todos os demais parentes. Nós viemos aqui com o intuito de nos fortalecer um ao outro, porque a gente sabe que sozinho a gente não consegue. E aí por isso o Salomão está dizendo que é melhor ir numa casa que há luto do que numa casa que está em festa. E nos dá essa advertência, olha, a morte é o destino de todo mundo, e os vivos devem levar isso muito, muito a sério. Amém? Mas aí, quando eu recebi a notícia pela irmã Rosângela, aconteceu uma entrevista aqui hoje com os motores aqui do ar-condicionado, e aí daqui que eu chamasse os técnicos para vir resolver, com certeza ele não ia conseguir vir hoje. Eu falei, tenho que resolver então. Peguei a escada, coloquei ali e fui lá para tentar resolver. E o problema estava nos três motores. Caiu massa na hélice e aí estava fazendo uma barulheira que seria insuportável você ficar aqui. Disse, não, preciso resolver para que quando o pessoal chegue o ar esteja funcionando tranquilamente e o pessoal fique da melhor forma, confortável possível. Por isso, quando você chegar, eu estava todo sujo daquele jeito. Mas enquanto eu estava lá em cima, e eu estou contando isso para dizer isso, eu perguntei aquilo que eu sempre pergunto ao Senhor toda semana: Senhor, que palavra o Senhor me dá nesta noite para que eu possa dizer para o teu povo, transmitir para o teu povo? Que palavra o Senhor me dá para a despedida da minha querida ovelhinha Vani? E eu estava fazendo o serviço, e aí me veio esta palavra, que eu quero compartilhar com vocês. Por favor, grave essa palavra, para quando vocês saírem daqui, passarem os dias, o Espírito Santo consolar a gente, confortar, a gente vai aprender a conviver sem a presença física de Avani. Vai ser estranho, Samuel, você passar por dentro de casa
os lugares que a irmã Vani ficava sentada lendo a Bíblia, assistindo. Ainda vai ser estranho os primeiros dias, os primeiros meses. Mas quando esse estranhamento acontecer, quando essas lembranças vier, também eu gostaria que ficasse na sua lembrança, na de todos vocês, a palavra que Deus deu no dia da despedida dela. Está em Lucas, capítulo 8. Olha que coisa linda. E veja comigo se o Senhor não me deu a palavra certa que realmente tem tudo a ver com a irmã Vani. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1. Coloca aí para o pessoal acompanhar, por favor. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 1. Vamos lá. Eu vou ler aqui, você acompanha ali, por gentileza. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, pois foi pisada, e as aves do céu, as comeram. Parte delas caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seu discípulo perguntou-lhe: o que significa aquela parábola, mestre? Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da palavra. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem, os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão frutos com perseverança. Amém. Pronto. Me dá só mais alguns minutos para eu te explicar essa leitura e fazer a relação para que você entenda o porquê dessa palavra para a irmã Vani. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Que boas novas eram essas? A palavra evangelho significa boas novas, é um termo grego, evangelios. Traduzindo, quer dizer boas novas. As boas notícias. Que boas notícias são essas? De que Jesus era o Messias tanto esperado pelos judeus. Era ele que iria salvar a humanidade do pecado e libertá-los de uma vez só. Até a época de Jesus acontecia uma festa chamada Páscoa, que nós celebramos até hoje. Mas até a época de Jesus, a Páscoa tinha um outro significado. Qual? Era uma festa para celebrar o tempo em que os israelitas, lá na época do Egito, viveram 430 anos como escravos de Faraó.
Depois disso, todo ano os judeus celebravam a Páscoa, alegrando-se porque estavam livres, porque os nossos antepassados, passado deles ali no caso, foram livres da escravidão e não eram mais escravos do Egito. Pela mão forte e poderosa do nosso Deus, com a liderança de Moisés, atravessaram o Mar Vermelho e aconteceu a libertação do povo de Deus da escravidão. Até a época de Jesus, a Páscoa era isso. E como era a Páscoa? Assava um cordeiro, tinha ali os pães asmos, o vinho, mas tinha ali um ingrediente também chamado ervas amargas. E aquelas ervas amargas era para quando comermos e o amargor daquilo que comesse viesse ali no paladar, lembrássemos do tempo de escravidão e ali, depois que celebrássemos a Páscoa por inteiro, só festejássemos graças a Deus, os nossos antepassados foram salvos e por causa disso hoje nós não somos escravos de mais ninguém. Até a época de Jesus a Páscoa era para isso. Depois de Jesus, que agora Jesus encarna, torna-se um ser humano de uma forma miraculosa através do Espírito Santo, quando concebe ele ali no ventre de Maria, então ele agora é a palavra viva no meio de nós. Jesus vem com uma pregação dizendo: olha, o reino de Deus chegou. O reino de Deus não é algo que eu possa dizer, olha ele ali, olha ele aqui, olha ele lá. O reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus é a palavra. O reino de Deus sou eu aqui vivo para vocês, encarnado. O amor em pessoa. E eu, claro, Jesus, dizendo: eu vim para libertar vocês de uma prisão diferente. Vocês celebram a Páscoa até aqui como Moisés ensinou, e Moisés ensinou certo. Só que essa libertação referia-se a uma libertação física. Eu vim libertar vocês, aleluia, espiritualmente falando. Porque se vocês morressem do jeito que estão, vocês não teriam salvação. Agora eu vim libertar vocês do pecado. Por isso, carinhosamente dizemos, como a Bíblia diz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é de alguns. Você, assim como eu, já fez um monte de coisa errada. E tem tantas coisas erradas que eu e vocês fizemos que ninguém nem sabe. Só eu e Deus, só você e Deus. Mas até dessa coisa horrível que você fez, que ninguém sabe, no dia que você se arrepender de verdade por este mal que você fez, o sangue de Jesus te purifica deste pecado também. Você que está aí me assistindo, que sabe de algo que você fez tão cruel, que ninguém sabe, mas você tem a lembrança, no dia que você se arrepender de verdade disso, fique em paz, Deus vai te perdoar. E aí Jesus diz: olha, a partir de mim agora, vocês são livres do pecado. A partir de hoje, vocês não precisam ficar indo mais no templo, contando para o sacerdote que você fez, para o sumo sacerdote lá atrás, o santo do santo, perguntar a Deus qual é, se Ele perdoa o seu pecado e qual é o sacrifício que você vai fazer, porque eu vou me entregar como um cordeiro que vai morrer pelo pecado de todos, toda a humanidade. E assim, com a morte de Jesus, por causa desse sacrifício, é que hoje eu me tornei um ministro do Evangelho de Jesus, sem merecer, porque ser ministro do Evangelho de Jesus é o maior privilégio que um homem pode ter na face da terra. Há muitas pessoas que são felizes porque ganham 15 mil, 20 mil reais. Algumas pessoas são felizes porque chegou no topo da sua empresa, ou porque passou no concurso certo que tanto estudou. Mas nenhum desses pode dizer que é mais privilegiado do que o ministro do Evangelho de Jesus. Seja ele alguém responsável por uma igreja, como eu sou aqui, ou seja ele um ministro que não tem igreja para pastorear, mas é um ministro. Você é um privilegiado. Você, no momento que levantamos a mão e dissemos: eu quero aceitar Jesus, esta foi a maior e melhor e mais assertiva decisão das nossas vidas.
porque nós dissemos não para o pecado e passamos a viver aquilo que o apóstolo Paulo fala à igreja em Corinto, uma nova vida, uma novidade de vida. Muito bem, tendo essa compreensão do que realmente Jesus veio fazer na terra, um dia ele estava anunciando essas boas novas que eu falei, né? Essa novidade que agora ele, através dele, todo pecador pode ser salvo, todo pecador pode ser perdoado. Jesus está espalhando essa notícia e ele não foi muito bem aceito em alguns lugares. Mas Jesus conseguiu atrair a atenção de algumas pessoas que outras pessoas não conseguiam atrair. Por exemplo, Jesus é o único pregador da sua época que as mulheres quis seguir. Os escribas, responsáveis por copiar as leis, os fariseus e saduceus, que eram duas seitas religiosas da época de Jesus, os sacerdotes, que eram responsáveis pela casa de Deus, todos esses, quando iam pregar nas sinagogas ou nos lugares, eles não conseguiam atrair a atenção das mulheres, porque as mulheres, neste momento da história, elas eram excluídas da sociedade, bem como os enfermos e as crianças e os idosos. Os homens tinham, o prestígio, os mais nobres também tinham os prestígios, mas Jesus conseguiu atrair a atenção de todos os renegados, os pobres, as mulheres, os idosos, as crianças amavam ouvir Jesus, tanto que um dia quiseram vir a Jesus e o povo achou que elas iam atrapalhar a pregação. Jesus disse: não, deixe vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de meu Pai. E aí o que acontece? Quando essas mulheres aqui, atraídas pela pregação, se aproximam de Jesus, ela vai fazer por Jesus o que não conseguiram fazer por ninguém, nenhum outro. Com os seus próprios bens, elas ajudaram a financiar o ministério de Jesus, para que Jesus não precisasse trabalhar, para que ele vivesse somente fazendo o que ele veio fazer, que era pregar e anunciar o reino de Deus. Imagine se Jesus tivesse que trabalhar, tivesse que ir lá para a lavoura, ou para a carpintaria, que era o seu ofício. Então as mulheres que se aproximaram de Jesus, elas usaram os bens delas para ajudar a financiar o reino de Deus. Agora vocês entenderam onde eu quero chegar. A irmã Vani fez exatamente a mesma coisa. Essa semana, terça-feira, quando eu fui visitá-la aqui no hospital, o Salem chegou na hora. E eu disse, brincando com o Salem: Salem, cada vez que eu te vejo, eu descubro o quanto eu estou mais coroa. Porque eu vi você pequenininho, cabeludão, lá com a irmã Vani, meu Deus, pequeno, correndo pelos corredores da igreja, indo para os retiros. Não foi, Salem? E agora você está desse tamanho, eu tenho que levantar a cabeça para ver você. Cada vez que eu vejo o Salem, vejo quando eu estou coroa. Pois é, desde quando eu cheguei aqui, a irmã já fazia isso, a irmã Vani já fazia isso com o pastor anterior. Ela ajudou. Tudo que vocês estão vendo aqui, tudo que você está vendo aqui, desse microfone que eu estou segurando aqui, ao concreto dessas paredes aqui, ao cimento que está aqui, a irmã Vani ajudou. Antes dessa estrutura, nós tínhamos uma capela que foi feita em uma semana. Ela ajudou. Aí eu assumi a igreja aqui em 2012, junho de 2012, e ela muito me ajudou. Derrubamos uma estrutura, uma primeira estrutura que foi feita aqui para atender naquele tempo, e ela ajudou. Subimos esse prédio aqui, e ela ajudando. Veio a pandemia, começamos a construir esse prédio aqui, e ela ajudou. E chegamos onde estamos aqui, e ela conseguiu contemplar ainda e ajudar ainda. A irmã Vani fez uma coisa aqui poucos dias, junto com Rosângela.
Rosângela nem tem ideia, mas eu vou dizer agora e você vai guardar no coração, que foi diferente de todos os outros idosos que já veio aqui dessa igreja. A maioria dos idosos, todos aqueles idosos, quando começa a ficar difícil, chega um momento que fica difícil para a vovó continuar vindo para a igreja, dada a debilidade física que vai dando, né? E eu sempre digo para eles: venha enquanto você puder vir. Enquanto você tiver força, venha congregar. Porque vai chegar os dias mais difíceis que a Bíblia diz, que vai ficar difícil você vir. Aí quando chegar esses dias difíceis, aí sim, já não vai ter outra opção. Aí a igreja vai ter que ir para a sua casa. Mas enquanto isso, venha com suas próprias forças. Porque quando chegar esses dias que você quiser vir e já não aguentar mais, aí você vai dizer assim: ai, graças a Deus, enquanto eu pude, eu caminhei. A irmã Avani com Rosângela chegou a vir aqui para a igreja de cadeira de rodas. Rosângela empurrando de lá da casa dela até aqui. Eu até briguei com Rosângela porque ela fez isso. Rosângela, por que você não pediu? A gente pegava ela. Aí Rosângela me lembrou, né? Não, pastor, eu também traria ela de carro. A gente que quis vir mesmo para poder ela vir olhando a rua e vindo ver as pessoas. Falei: ah, então tudo bem. E não foi uma ou duas vezes, foram algumas vezes. Já não conseguia mais falar, já não conseguia mais participar, já não conseguia mais ler a Bíblia, já não conseguia fazer mais nada. Mas ela quis estar aqui. Eu gostaria que, como pastor de vocês pegassem esse exemplo e fizessem exatamente desta forma. Quando chegar a sua vez, se Deus te der a vida e saúde, você ficar velhinho, se tudo der certo, é o que a gente espera, né? Venha também até o último momento, porque chegará o dia que ficará difícil, como chegou. Aí quando ela já ficou internada, já ficou em casa num episódio que já não dava nem para a cadeira de rodas, né, Rosângela? Aí sim ela já não pôde vir mais, e aí sim a gente foi cada vez mais estando lá. E mesmo assim, gente boa, mesmo em casa, mesmo já sem conseguir vir mais, eu perguntava: está assistindo os cultos, irmã Avani? Aí ela, daquele jeitinho dela: tô sim, Samuel, bota para mim. Pois é, meus irmãos, a fome, a sede pelas coisas de Deus que a irmã Avani tinha, tem que ser algo que a gente precisa aprender e colocar em prática juntos. Essas mulheres que ajudaram a financiar o ministério de Jesus, fizeram isso. Elas entregaram não só a vida, mas tudo que tinham em prol do reino de Deus. Até o último dia que pôde, a irmã Avani fez. Devolveu seus dízimos, deu suas ofertas, fez tudo que estava ao seu alcance. Hoje eu venho aqui sereno e em paz com vocês, prestar este culto de gratidão pela vida dela, porque ela fez tudo certo desde quando eu a conheci. E aí, para fechar a reflexão aqui, Jesus começa a pregar, e aí ele faz uma ilustração. Jesus, ele tinha uma capacidade incrível de fazer as pessoas entender algo complexo, só que de uma forma muito simples, e ele falava para a multidão. Na multidão ele sabia que tinha eruditos, ele sabia que tinha lavradores, ele sabia que tinha pescadores, ele sabia que tinha gente com leitura, sem leitura, e então ele contou uma parábola, uma comparação, e ele disse assim: olha, o reino de Deus é assim, é como um semeador que sai para semear. Ele sabia que contando essa parábola, todos os agricultores iam entender. E ele saiu com um saco, semeando, e foi semear. Nisso que ele foi semear, algumas sementes caíram pelo meio do caminho. Os pássaros dele comeu,
essa semente. Outras sementes caíram por meio de pedra, mas ela brotou e depois, porque não tinha profundidade ali entre as pedras, ela secou e morreu. Outras sementes caíram pelo meio de espinhos, só que os espinhos cresceram mais do que essa semente. Depois que ela brotou e cresceu, os espinhos sufocou e matou a semente. Mas algumas sementes caíram em terra boa, e algumas delas, por exemplo, um grão, foram 100 frutos. E aí os discípulos, mesmo assim, tiveram dificuldade, disseram: mestre, o que significa esta palavra? Aí Jesus disse assim: olha, para vocês, o Senhor, Deus, mostra os mistérios dele. Para os outros, ele vai falar de uma forma em que eles ouçam e não entendam, e quando ouvirem também não compreendam. Mas para vocês ele revela o reino, a intenção dele. E aí ele diz assim: as sementes que caíram em meio ao caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra, crê, mas rapidamente o diabo vem e tira ela do seu coração e ela abandona a palavra, porque a semente é a palavra. Aquelas sementes que caíram por meio de pedra são aquelas pessoas que até creem, ouvem a palavra e recebem com boa intenção no coração, mas não tem profundidade. Com o tempo ela também abandona, chuta o pau da barraca e abandona a caminhada. As sementes que caíram em meio aos espinhos são aquelas pessoas que ouvem e creem, recebem, até por um bom tempo ficam firmes. Mas os espinhos, eles representam as coisas boas dessa vida. E as coisas boas dessa vida acabam sufocando a vida das pessoas, e ela pega e troca a palavra por essas coisas e vai embora. Mas as sementes que caíram pelo caminho de terra boa são aquelas pessoas que ouviram a palavra, aceitaram de bom grado, e não só fizeram isso, mas elas também reproduziram a palavra, e por causa disso ela sozinha ganhou mais 100, que seria os frutos. Onde que entra a irmã Vani nessa história? Não preciso nem dizer, né? A irmã Vani foi aquela do caminho onde a semente caiu em terra boa, e ela depois deu mais frutos, e mais frutos, e mais frutos. Portanto, eu queria dizer para vocês que a mãe, a avó, a tia, a sogra, a nossa querida irmã Vani é, de fato, um exemplo a ser seguido. Uma mulher que viveu o Evangelho a sério, com muita serenidade, com muita seriedade, com muito compromisso, com muito amor, com muito fervor, até o último dia de vida, que foi o dia 21 de novembro do ano 2025. Que eu e vocês aprendam, que possamos aprender juntos com este modelo, com este exemplo que foi a irmã Vani. Assim como essas mulheres que deram tudo o que tinha para o reino de Deus, a irmã Vani deu não só o que tinha, mas deu a vida. Assim como o semeador aqui, que semeou a boa palavra e deu frutos, também a irmã Vani semeou e deu frutos até o último dia. E eu, que não imaginei que eu fosse ter mais o que aprender com a irmã Vani, aprendi que a fé se leva também para o leito. Porque quando eu já não estava conseguindo dizer mais nada, todas as visitas eu perguntava: e a irmã Vani, como é que a senhora está? E ela tentava responder, não conseguia, e eu perguntava: e a fé? Como é que a fé está? Amém? Aí ela dava aquela resposta para você entender, né? Que era amém. Então, meus irmãos, mesmo quando estivermos inconscientes, mesmo quando estivermos já sem forças, mesmo quando não conseguirmos mais ir para a igreja, mesmo que, se porventura a gente não deseja, mas se estivermos no leito, sem conseguir andar, sem conseguir falar, mas ali conscientemente, continue adorando e glorificando a Deus. Foi assim que a irmã Vani partiu. É assim que eu e você deve
guardar para um dia, se Deus permitir, também assim fazer. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero finalizar este momento cantando com o meu diácono a última canção que a Ohana lembrou muito bem. Eu queria que você cantasse conosco, e então vamos estar orando, finalizando este primeiro momento. O nome dessa canção é Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Estão me ouvindo bem aí? Não, tá? Acho que o retorno aqui. Cante comigo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte. Alegria de toda a ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por todas nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agora que você aprendeu, cante lembrando dela. É o Senhor e um digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte. Alegria de toda a terra. Senhor, em que nós temos a vitória. Ele nos ajuda, cante. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome
Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença, trazendo a oração, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, principalmente pela vida do meu Evani. O Senhor deu a vitória a ela, que ela está nesse momento do gozo eterno. Obrigado, Deus, por esse culto maravilhoso, por tudo que nós ouvimos aqui, pela palavra que o pastor deu, de salvação também para as almas perdidas. Obrigado, Senhor, por todos que estão aqui reunidos nesse momento, prestando essa última homenagem ao nosso irmão. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos levando em paz para nossos lares, com a graça de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigão. Coloca, por favor, sua mão assim no seu coração, ó. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam fielmente a volta do Messias Jesus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amanhã eu vou estar dando a oportunidade para os amigos presentes, alguém da igreja que queira dar uma palavra, uma saudação, né, falar algo em memória da irmã Vani, mas eu também quero fazê-lo agora, caso tenha alguém aqui que não possa vir amanhã, representando a família ou os amigos. Representando a família, Salem, Ohana, esse povo aí que é mais teatreiro, como dizia minha avó. Você, Ohana? Pronto, a Ohana vai representar a família. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de cada um aqui hoje. Foi um momento difícil que a minha família passou, mas graças a Deus, quem não pôde estar presente, esteve presente em vários momentos de alegria. E eu queria agradecer, a minha família agradece. Queria também agradecer à igreja. Quem conhece a minha avó sabe o carinho que ela tem por essa igreja, pelo pastor Eliomar. Eu e Sala, a gente cresceu ouvindo a minha avó, agradecendo a igreja, falando sobre o pastor Eliomar, e estivemos presentes em vários momentos. Só agradecer mesmo. Venha, Rosângela. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu quero agradecer à igreja, a minha família que está presente, o pastor. Foi 5 anos de muita vitória, muito amor, muito carinho. Ela demonstrou para mim, eu tive certeza que eu demonstrei para ela. Ela me ensinou muito. Então eu tenho gratidão, pastor, e todos vocês estão presentes aí, muito obrigado. E eu agradecer também o tesouro que ela me deu, foi meu marido, Samuel Lima. Muito obrigado, irmão, eu te amo. Eu sei que é um momento difícil da sua vida, mas estamos juntos aqui presentes com você. Obrigado, pastor, obrigado por tudo, tá? Fechou? Por favor, minha irmã. Então a Renilda vai estar representando a nossa igreja aqui para a gente fechar esse momento e deixar a família e os amigos à vontade. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu, como irmã em Cristo, vizinha, foram 10 anos ela caminhando comigo. Eu desci a ladeira, estava lá embaixo esperando, nos passeios da igreja, queria sempre estar junto comigo. Então eu só tenho que agradecer a Deus de ter conhecido ela como irmã, como vizinha, e o legado que ela deixou para todos nós. Eu espero, minha irmã, não diga adeus, eu digo até breve. Amém. Bem, pessoal, então,
representando a nossa igreja e os amigos aí. A Renilda fecha esse momento. Mas amanhã nós vamos ter um outro momento e eu darei a oportunidade novamente, tá bom? Agora, para fechar, a gente finalizar aqui, já oramos, já interpretamos a bênção apostólica, eu queria fazer um momento aqui com vocês. Por favor, fique de pé, todo mundo que está aqui, que não é parente da irmã Vanilla. Os parentes, por favor, continuem sentados. Fiquem em pé, o pessoal da igreja, os amigos, vizinhos. Pronto. Os parentes continuam sentados. Muito bem. Nós aprendemos hoje, pela explanação da palavra, que é melhor ir numa casa que está em luto do que numa casa que está em festa, porque a casa que está em luto nós vamos para... O que a gente aprendeu? Para levar um abraço, para levar um consolo, uma palavra, não é isso? Então isso quer dizer que você veio aqui fazer isso. Então eu queria que você agora fizesse. Pegue aí um parente que está perto de você, sentado, levante ele assim com todo carinho, dê aquele abraço, aquele consolo que você veio fazer, diga a ele o quanto é importante. Isso, falar agora, vai, todo mundo está em pé, vá num parente aí, por favor, e faça isso por gentileza. E assim, retomaremos amanhã às 8h30, vamos fazer o culto. Ok. Bem, como eu deixo sempre essa decisão na família, a família decidiu então passar a noite, tá? Todos aqueles que quiserem e puderem, podem ficar à noite, aqueles que não puderem ficar à noite. Amanhã, às 8h30, teremos o outro culto. Deus e Cristo abençoe e uma boa noite a todos.